Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma dica de crochê. Bom, hoje eu vou fazer esse chaveirinho com o personagem Cid, o bichinho preguiça da Era do Gelo. Bom, eu vou estar usando a linha Anne e a agulha 1,75. Então vamos lá para o passo a passo. A cor dessa linha aqui é a cor castanha. Cor castanha. Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Eu não conto com esse primeiro nozinho aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho. Venho no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. E no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Então, fiz um aumento. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto do aumento. Então, a segunda carreira eu vou fazer toda de... Vou fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Fiz o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento, e o sexto e último aumento. Então, na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos e fiquei com o total de 12 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. E inicio fazendo um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. No próximo eu faço um ponto só. No próximo, fiz um aumento, um ponto baixo só, e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo eu faço um ponto só. No próximo eu faço um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. E no último, um ponto baixo só. Então, na primeira carreira eu fiz 6 pontos baixos. Na segunda eu fiz 6 aumentos e fiquei com o total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira eu fiz
um aumento e um ponto só, um ponto baixo só, e fiquei no total de 18 pontos baixos. Vou para minha quarta carreira. E vou iniciar fazendo um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. No próximo, eu faço um ponto só. Um ponto baixo só. No próximo, mais um ponto baixo só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo só. E no próximo, mais um ponto baixo só. No próximo, eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo só. E no próximo, mais um ponto baixo só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo só. E no próximo, mais um ponto baixo só. Um aumento. E 2 pontos baixos só, um para cada ponto de base. O primeiro ponto baixo só e o segundo ponto baixo só. No próximo, eu faço um aumento. E finalizo com 2 pontos baixos só. Então, estou na minha quarta carreira. Eu fiz um aumento e 2 pontos baixos só. E fiquei com o total de 24 pontos. Vou para a minha quinta carreira. Faço um ponto baixo. Coloco meu marcador. E na quinta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer da carreira de número 5 a número 9, ponto sobre ponto, e ficar com o total para cada carreira de 24 pontos. A quinta, a sexta, a sétima e a nona. Eu vou fazer ponto sobre ponto e ficar para cada carreira com o total de 24 pontos. Então, gente, já fiz aqui, eu fiz da carreira de número 5 a número 9, a 5, 6, 7, 8, 9. Então, fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto, e para cada carreira eu fiquei com 24 pontos. Agora, eu vou para minha carreira de número 10. Eu vou fazer 2 pontos. Faço meu primeiro ponto, coloco meu marcador. E faço o segundo ponto. Eu vou fazer uma diminuição, pegando uma alcinha do próximo ponto e outra alcinha do próximo. E faço um ponto baixo. Faço 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E uma diminuição. Então, a minha carreira de número 10, eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição. E vou ficar com um total de 18 pontos baixos. Então, já concluí aqui a minha carreira de número 10, eu fiz 2 pontos baixos, uma diminuição e fiquei no total de 18 pontos baixos. Vou para a carreira de número 11. Carreira de número 11. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E uma diminuição.
um ponto baixo e uma diminuição. Então, a carreira de número 10 eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição e vou ficar com 12 pontos baixos. Já fiz aqui a minha carreira de número 11, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição e fiquei com um total de 12 pontos baixos. Já coloquei aqui o enchimento na cabeça, não coloco muito para não ficar abrindo os pontos. Agora eu vou para a minha carreira de número 12. E faço meu primeiro ponto baixo. Coloco meu marcador. Então, a carreira de número 12, a carreira de número 16, eu vou fazer ponto sobre ponto. A carreira de número 12 até a 16. 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu vou fazer 5 carreiras de pontos sobre ponto. 12, 13, 14, 15 e 16. 12 pontos para cada para cada carreira, eu vou ficar com 12 pontos. Então, vou fazer as minhas 5 carreiras e retorno. Então, gente, já fiz aqui as minhas carreiras da carreira de número 12 à carreira de número 16 e fiquei com o total de 12 pontos para cada carreira, que é o pescocinho. Agora eu vou para a carreira de número 17. Carreira de número 17. E vou fazer um aumento. Um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. E vou fazer um ponto só. Um ponto baixo só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, eu faço um aumento. E no último, eu faço um ponto só. Então, na carreira de número 17, eu fiz um aumento e um ponto só e fiquei no total de 18 pontos baixos. Vou para minha carreira de número 18. Faço um ponto, coloco meu marcador. E a carreira de número 18, da 18 a 21, eu vou fazer ponto sobre ponto. E para cada carreira eu vou ficar com o total de 18 pontos baixos. A carreira 18, 19, 20 e 21. 18, 19, 20 e 21. Eu vou fazer ponto sobre ponto. E vou ficar para cada carreira com um total de 18 pontos. Então, gente, já fiz aqui as minhas carreiras, da carreira de número 18 à carreira de número 21, e para cada carreira eu fiquei com o total de 18 pontos baixos. Eu vou só dar um lembrete aqui para vocês que eu pulei um ponto. Uma carreira eu contei a carreira de número 5, a carreira de número 9,
eu fiz ponto sobre ponto, e para cada carreira eu fiquei com 24 pontos. Então, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Eu pulei o 8 aí já para o 9. Então, é 5 carreiras, da carreira de número 5 a carreira de número 9. Eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto, e para cada carreira eu fiquei com um total de 24 pontos. Desculpe aí o erro. Então, vamos continuar. Então, já concluí aqui. Concluí aqui a minha carreira de número 18 a 21, pontos sobre ponto, e fiquei para cada carreira com 18 pontos baixos. Vou para minha carreira de número 22 e vou fazer um aumento e 2 pontos. Carreira de número 22. Vou iniciar fazendo um aumento, coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento e faço 2 pontos só, 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Faço um aumento e 2 pontos só, 2 pontos baixos só, um para cada ponto de base. Então, a carreira de número 22, eu vou fazer um aumento e 2 pontos só, 2 pontos baixos só, e vou ficar com um total de 24 pontos. Então, gente, já fiz aqui a minha carreira de número 22, eu fiz um aumento e 2 pontos só, e fiquei com um total de 24 pontos. Vou para minha carreira de número 23. Carreira de número 23. Faço meu primeiro ponto, coloco meu marcador e vou fazer a carreira de número 23, 23, 24, 25, 26 e 27, pontos sobre ponto. E para cada carreira eu vou ficar com um total de 24 pontos. A 23, 24, 25, 26 e 27, 5 carreiras. Vou fazer os meus e retorno. Então, gente, já concluí aqui as minhas carreiras. Da carreira de 23 à carreira de número 27, eu fiz ponto sobre ponto, e para cada carreira eu fiquei com um total de 24 pontos. Agora eu vou para a carreira de número 28. Carreira de número 28. Vou fazer 2 pontos. Coloco meu marcador no primeiro ponto. Fiz um. Faço o segundo ponto. E faço uma diminuição. Dois pontos. Um ponto para cada ponto de base, um ponto baixo, segundo ponto baixo e uma diminuição. Dois pontos baixos só, um e dois, e uma diminuição. Dois pontos só, e uma diminuição. Dois pontos só, um para cada ponto de base e uma diminuição. Dois pontos baixos só,
e uma diminuição. Então, na minha carreira de número 28, eu fiz 2 pontos só e uma diminuição. 2 pontos baixos só e uma diminuição e fiquei com um total de 18 pontos baixos. Vou para a minha carreira de número 29. Faço um ponto baixo só, coloco meu marcador e faço uma diminuição. Um ponto baixo só e uma diminuição. Então, a carreira de número 29, eu vou fazer um ponto baixo só e uma diminuição. E vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Então, gente, já concluí aqui, eu fiz a carreira de número 29, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição e fiquei com um total de 12 pontos. Eu coloquei um pouquinho de enchimento lá no pescocinho primeiro e depois coloquei o enchimento aqui. Não coloco muito para não ficar abrindo os pontos. Agora eu vou fazer 6 diminuição. 6 diminuição. Uma. Duas. Tem que ter cuidado aqui com o enchimento. Duas. Três. Quatro. Cinco. E 6 diminuição. Vou cortar meu fio na medida que dê para me fazer o arremate. E só vou puxar aqui. Pego minha agulha de tapeceiro. Eu vou pegando só aqui as alcinhas de fora. Peguei 6 alcinhas. Puxo. E vou arrematando por entre o enchimento. Corto a sobra e ficou assim, ó. Eu vou reservar aqui, agora a gente vai fazer o olhinho. Eu vou fazer primeiro a parte branca. Vou usar a linha Anne na cor branca. Faço o anel mágico.
E aqui dentro do anel mágico eu vou pôr 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico, não aperto muito. E vou para minha segunda carreira. E vou fazer 5 aumentos. Eu já vou arrematar esse fio aqui do anel mágico. Faço meu primeiro aumento. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. Venho para o meu segundo aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Terceiro aumento. O quarto aumento. E o quinto e último aumento. Então, fiz 5 aumentos e fiquei com um total de 10 pontos baixos. Agora, vou fazer a minha terceira carreira. Terceira carreira. Faço um ponto baixo e coloco meu marcador. Então, você pode ver que eu não fechei muito aqui o anel mágico, porque aqui eu vou colocar o olhinho. Então, da carreira de número 3 a número 4, eu vou fazer ponto sobre ponto. E para cada carreira eu vou ficar com o total de 10 pontos baixos. Da carreira de número 3 a número 4, ponto sobre ponto. Então, gente, já fiz aqui as minhas carreiras de número... A carreira de número 3 a número 4, ponto sobre ponto, e fiquei com o total de 10 pontos baixos para cada carreira. Agora, eu vou colocar aqui esse olhinho. Você pode estar colocando o olho de colar, o olho que você desejar. Eu coloco aqui. Você pode estar queimando. Se você não quiser pôr a trava, você pode queimar essa pontinha aqui com a ajuda de um isqueiro, aperta com a ponta da tesoura até ele ficar bem achatadinho. Eu vou colocar aqui a trava. E ficou assim, ó. Agora eu vou fazer aqui a minha última carreira, eu vou fazer 7 diminuição e vou colocar um pouquinho de enchimento aqui e retorno. Fazer 7 diminuição e pôr um pouquinho de enchimento. Gente, mais uma vez eu peço desculpa aí que eu falei 7 diminuição, é 5 diminuição, ó. O olhinho, a parte branca eu fiz no anel, o anel mágico com 5 pontos baixos. A segunda carreira eu fiz 5 aumento, fiquei com 10 pontos baixos. A carreira 3 e 4 eu fiz ponto sobre ponto, fiquei com um total de 10 pontos baixos. E a quinta carreira eu fiz 5 diminuição. Coloquei um pouquinho de enchimento, né? Coloquei o olhinho, já cortei o fio, então peço desculpa, aí é 5 diminuição, não é 7. Cortei o fio, coloquei só um pouquinho de enchimento.
fecho aqui. Vou passando minha linha por entre o enchimento. Vou cortar aqui a sobra. E ficou assim, ó. O olhinho. Eu vou reservar ele aqui e vou fazer a parte de trás com a mesma cor que eu tô fazendo o bichinho preguiça. Vou fazer 5 pontos baixos. Fiz o anel mágico. Dentro do anel mágico eu coloco 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. 5 pontos baixos, fecho o anel mágico, não aperto muito, para não dificultar a minha segunda carreira. E vou fazer 5 aumentos. Faço meu primeiro aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco o marcador no primeiro ponto do aumento. Faço meu segundo aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. O terceiro aumento. O quarto aumento. E o quinto aumento. E fiquei com o total de 10 pontos baixos. Fiz a segunda carreira com 5 aumentos e fiquei com o total de 10 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. E vou fazer um aumento, embaraçou aqui a linha. Na terceira carreira eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. E faço um ponto só. No próximo eu faço um aumento. No próximo, um ponto só. Um aumento. Um ponto só. Um aumento. Um ponto só. Um aumento. E finalizo com um ponto só. Vou amarrar aqui o anel mágico. Dá um nozinho.
corto a sobra. Então, na terceira carreira, eu fiz um aumento em um ponto só e fiquei com um total de 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer pontos sobre ponto na quarta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos. Então, a quarta carreira, eu fiz ponto sobre ponto e fiquei com um total de 15 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixíssimo e corto meu fio na medida que dê para mim fazer costurar lá na cabeça. Agora eu desviro aqui, ó, tá do avesso. E vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Eu não coloco nos pontos, porque senão vai dificultar a costura. Coloco só nas beiradinhas aqui, ó, no miolinho aqui dentro. Pego a pecinha branca, que eu coloquei o olhinho, e colo aqui, ó. Então, eu vou precisar de 2 pecinhas dessa, os 2 olhinhos. Vou reservar aqui, deixar minha cola secar. E agora a gente vai fazer a perninha. Com a linha da mesma cor do bichinho preguiça. Eu vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, não conto com o primeiro nozinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o anel mágico. Venho para minha segunda carreira. E vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. E faço um ponto só. No próximo, eu faço um aumento. E no próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. E no último, um ponto só. Então, a segunda carreira eu fiz toda de um aumento e um ponto só. E fiquei com um total de 9 pontos baixos. A terceira carreira eu vou fazer um pouquinho diferente.
Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Não vou contar essa correntinha como ponto. No mesmo lugar, eu vou pegar a alcinha só daqui de fora. E vou fazer um ponto baixo. E vou fazer por toda a carreira, pegando só a alcinha de fora. Fazer 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Pegando só a alcinha de fora, porque essas alcinhas que ficam aqui é aonde a gente vai fazer a unha do bichinho. Fecho aqui o anel mágico com um nozinho, corto meu fio, a sobra de linha aqui. Agora eu vou fazer da carreira de número 4 a número 8, ponto sobre ponto. Faço meu primeiro ponto. Então, vou fazer da carreira de número 4 a número 8, ponto sobre ponto, e para cada carreira eu vou ficar com um total de 9 pontos baixos. Então, gente, já finalizei aqui. Eu fiz da carreira de número 4 a número 8, ponto sobre ponto, e fiquei com um total de 9 pontos para cada carreira. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento, não coloco muito. Então, vou explicar para vocês aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Corto meu fio aqui na medida aonde dê para me costurar lá no corpinho e puxo. A única diferença, você vai precisar de 4 pecinhas dessa. A única diferença da perna para as mãozinhas é que a perninha eu não vou fechar, a patinha, né? Eu não vou fechar. E a mãozinha eu deixei aqui, eu já fiz. A única diferença é que eu vou fazer aqui para fechar. Eu vou fazer uma carreirinha a mais pegando os dois lados, que é a mãozinha, é a única diferença. Você tem que deixar esse fio certinho aqui para não ficar torta lá quando costurar. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui, ó. Fechando. 1, 2, pegando os dois lados. E 3. Então, é a única diferença das patinhas para a mão, é que a patinha eu não fecho aqui, ó. Vou costurar lá, abertinho como tá aqui, ó. Coloquei o enchimento. E a mãozinha eu fiz uma carreira de 3 pontos baixos, pegando os dois lados e fechei, ó. Então, é a única diferença. Então, você vai precisar de 4 peças iguais. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Aqui na terceira carreira que eu deixei aquelas alcinhas. Eu vou fazer a unha
E essa linha vai ter que ficar aqui no cantinho, para me costurar lá no corpinho do Cid. Vou pegar a linha branca, linha Anne, na cor branca. Vou deixar uma sobra para me arrematar. E vou vir na alcinha aqui, ó. E vou fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas. Pego essas 2 alcinhas aqui, ó. E faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Vou pegar outra alcinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, venho nas 2 alcinhas aqui, ó, faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio na medida que eu for fazer o arremate. E aqui eu puxo. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Pego a sobra da linha. Venho aqui por trás, aonde eu finalizei os dedinhos. E vou passar minha linha, minha agulha aqui por dentro. Pego o outro lado. Passo minha agulha aqui por baixo, por trás. E passo aqui para dentro do enchimento. Aqui eu dou 2 nozinhos. E ficou assim, ó, a patinha. Agora eu vou fazer o nariz. Vou pegar uma linha com uma cor mais escura. Essa aqui é a linha Anne também. Eu não sei qual é essa cor aqui. Vamos fazer o nariz. Faço o anel mágico. E dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
e 6. 6 pontos baixos. Fecho. E vou vir para minha segunda carreira. Venho no meu primeiro ponto. E faço um aumento. Um aumento. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. No próximo, eu faço um ponto só. Então, vou fazer por toda a carreira um aumento e um ponto só. Na segunda carreira, um aumento e um ponto só, e vou ficar com um total de 9 pontos baixos. Vou fazer os meus e retorno. Então, já fiz aqui a minha segunda carreira do nariz. Eu fiz um aumento e um ponto só e fiquei com um total de 9 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. Já arrematei aqui o anel mágico. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 pontos baixos. Fiz 9 pontos baixos. Vou cortar o meu fio, deixar a medida para me costurar lá na cabeça. Tiro o meu marcador e faço um ponto baixíssimo e puxo meu fio. E vou reservar o narizinho aqui. Agora a gente vai unir as peças. Eu vou começar pelo olhinho. Eu já coloquei um aqui, ó. Vou colocar minha agulha minha linha na agulha de tapeceiro. E vou contar aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4. Na quarta carreira, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E vou passar o meu olhinho. Ó. E vou costurando, pegando lá na cabeça e no olhinho. Opa. E novamente, passo por baixo do enchimento. Volto minha linha lá para trás.
Passo aqui por baixo do olhinho. E volto lá para trás, pegando o enchimento. Ó. E vou passando até eu ver que o olhinho fica firme. Vou dar mais uma passada lá por baixo. Volto aqui no olhinho. E aí vou ao encontro dessa linha aqui, foi a que eu deixei de reserva do outro olhinho. Vou dar mais uma passada aqui. O cílio já começa a pegar forma. Aí aqui eu dou um nozinho. Eu não vou, gente, cortar essa linha, porque eu vou usar ela para pôr a argolinha do chaveiro. Eu vou passar ela lá pro meu pro anel mágico. Ó, eu vou passar ela pra cá, ó. Ó. E aí depois eu só coloco a argolinha aqui, ó. Agora eu vou pôr o narizinho. Cortar essa sobrinha de linha aqui. E vou vir aqui, ó. Aqui é onde eu iniciei a costura do olhinho, ó. Na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira. Vendo as medidas, aqui sobrou 2 pontos e aqui 2. E vou passando pelo enchimento e o narizinho. No enchimento e no narizinho. Lá no enchimento e no nariz.
Então, aqui eu vou deixar uma aberturinha, eu vou colocar um pouquinho de enchimento e retorno. Então, gente, já coloquei aqui o narizinho, eu coloquei um pouquinho de enchimento e continuei costurando da mesma forma, passando minha agulha lá na cabecinha e no narizinho e arrematei. Agora eu vou colocar o bracinho. Aqui no pescoço eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então eu venho no quinto aqui, ó, pra pôr o bracinho. Na quinta carreira. Aí vou fazendo a mesma coisa, vou pegando lá no pescocinho e pego o bracinho. Lá no pescoço. E no bracinho. No pescoço. E no bracinho. Volto minha agulha para lá, passando pelo enchimento. Pego novamente aqui no bracinho. Vou pegar mais uma vez, passar aqui pelo enchimento. E pegando o bracinho. Ó, ficou assim. Eu vou colocar o outro lado do bracinho e retorno. Então, gente, já coloquei aqui os dois bracinhos e coloquei uma perninha. Ó, porque não tem segredo, né? É só você ir passando a linha no corpinho e na pecinha que você for colocando. Vou colocar aqui o outro lado da perninha. Ó. Não tem segredo, ó. Vou passando lá no corpinho e na perna. Com cuidado para não pegar do outro lado. No corpinho. E na perna. Arrumando para não ficar torto. Lá no corpinho. Passo na perna.
vou fazendo esse processo por todo o trabalho. Vejo se ainda tem alguma parte sem costurar. Passar mais uma vez aqui. Passar lá para trás. Ó. Agora eu vou passar a minha linha pro encontro da outra linha que eu deixei aqui. Com cuidado para não repuxar o enchimento. E dou um nozinho. Corto a sobra e passo essa linha lá para dentro. Ó. Agora eu vou fazer a boquinha. Vou fazer com a linha Anne na cor preta. Ó, viu bem aqui onde eu finalizei o nariz aqui, ó. Tem um ponto aqui e outro aqui na frente. E vou passar a mesma cor, pegar lá do outro lado. Pulando um ponto de cada lado. Passo minha agulha para lá, deixo uma sobra aqui. Volto aqui no mesmo lugar. E vou passar minha agulha para a carreira embaixo. Não venho reto aqui, ó. Pulo 2 pontos. Aqui é onde tá minha agulha. Na próxima carreira eu pulo 2 pontos. E passo minha agulha. Mas aqui é opcional. Você faz da forma que achar melhor. Passo minha agulha lá por baixo da linha preta. E volto com ela pra cá pra baixo. Passo ela pra algum lugar aqui. Pego o outro lado da linha. Coloco na agulha. E vou passar pro encontro da onde eu passei a outra linha. E dou um nozinho. Dois nozinhos. Corto a sobra. E passo a linha lá pra dentro. Agora eu vou fazer o dentinho. Com a linha Anne. Vou deixar uma sobra aqui para me arrematar. Venho aqui de baixo, pegando um ponto por baixo da boca.
Dou uma arrematada aqui. E vou subir 2 correntinhas. 1 e 2. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Volto no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo. Opa. Faço um ponto baixíssimo. É um pouco difícil de passar aqui, mas a gente consegue. Fiz uma corrente, 2 correntinhas, faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Corto a linha e puxo. Vou pegar essa sobra, passar na minha agulha. Vou vir aqui no mesmo lugar. E passo essa linha lá pra cima. Passo na outra linha, minha agulha. Faço a mesma coisa, volto no mesmo lugar e venho ao encontro da outra linha aqui. Vou dar um nozinho, 2 nozinhos. 1 e 2. Corto a sobra e passo essa linha lá pra dentro. Ó, o dentinho. Agora, eu vou pegar a argolinha. O chaveirinho. Vou pegar esses 2 fios que eu deixei lá onde eu arrematei o olho. E passo aqui na minha agulha. Os 2 fios. Pego a argolinha, passo minha agulha. Passo aqui pra dentro. Vou arrumar direitinho aqui a linha. E vou passando. Eu vou dar uma prendida aqui no bracinho. Dar um nozinho. Pra não correr o risco de soltar.
que eu vou dar um nozinho. Corto a sobra. Passo minha agulha aqui e passo essa linha lá pra dentro. Opa. Aí. E é isso, gente. Concluído. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aí seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E até a próxima.